Seguindo aqui com a nossa aula, agora vamos falar sobre a classe Actions do Selenium. Actions é uma interação mais avançada com a página, beleza? Ela basicamente simula o mouse. Então a gente pode dar o clique com o Actions, o click and hold, que é segurar, clicar e segurar com o Actions, o clique com o botão direito do mouse. Alguns sistemas vocês vão precisar clicar com o botão direito do mouse e mover o mouse para um elemento específico. Então vamos lá. Aqui no nosso sistema temos exemplo que podemos usar. Eu tenho várias abas aqui, que ela funciona drop down, ou seja, eu passo o mouse em cima e aí ele me apresenta outras opções. Como que eu vou automatizar isso se eu não tivesse a classe Actions? Provavelmente se eu clicasse aqui, talvez funcionaria. Vocês podem fazer o teste aí para ver, se vocês pedirem para clicar direto aqui, se ele apresenta as opções. Mas com o Actions, a gente tem certeza que a gente vai simular o mouse fazendo isso aqui, Beleza? Então vamos lá. Vou ensinar para vocês. Eu vou criar um novo cenário e mostrar para vocês como fazer isso aqui. Vamos lá no Selenium. Vou criar uma nova feature. File. Vou chamar de testando actions.feature. Vou copiar aqui o cenário a feature do meu cadastro usuário. Ctrl A, Ctrl V, beleza? Funcionalidade, testar actions. Cenário, verificar, drop down da aba. E eu vou fazer o seguinte, quando eu quando eu colocar o mouse em cima da aba pin, mover o mouse para a aba pin e mover o mouse para a aba configuration e mover o mouse para a aba configuration. E aí eu já poderia falar clicar no optional fields ou qualquer um desses aqui. Só que eu vou dar um mover de novo. Vou colocar mover para o custom field, que a gente vai ver branco, vai ver se de fato ele simulou. E mover o mouse para custom field. O menu custom field. Colocar menu também para o menu configuration, depois custom field. Eu não vou colocar um então, porque eu não quero validar isso aqui. Eu só quero ver acontecendo, eu só vou demonstrar para vocês como funciona o Actions. Por enquanto, depois a gente faz o próximo passo, talvez, que é a validação de que ele clicou realmente. Por enquanto eu nem vou clicar, eu só vou verificar lá. Então eu vou colocar aqui só drop down, essa funcionalidade aqui. Tirar essa tag de cadastro. Lá no meu run eu quero executar só ela. Vou colocar aqui drop down, ligar meu dry run para ele gerar meus steps. Gerou meus steps aqui. Vou copiar, eu criei 3, certo? Quando e quando. Que no caso é quando e, que ele conhece como o mesmo comando anterior. Mas não tem problema, na verdade, isso é só uma anotação do Cucumber. Vou criar um novo steps, na verdade. New class drop down, não.
testando action steps. Beleza. Joguei aqui. Importar o IO com Canva JavaPT. Beleza. E quando eu entrar no sistema, eu vou voltar na dashboard, né? Então, direto eu posso vir aqui, aqui e aqui. Então, vai ser lá na minha tela inicial. Na minha tela inicial page, eu já mapeei uma aba, no mapear a aba admin. Tela inicial page. Mapeei a aba admin. Ah não, eu mapeei na base page. Então vamos lá na base. Base page, cadê? Aqui. Mapeei a aba admin. Agora eu vou mapear a aba PIN. Provavelmente vai ser por link text. Que tem o texto PIN. Beleza. Aba PIN. Lá na minha tela inicial, eu vou criar aqui mover mouse para aba PIN. E vamos lá fazer de fato o mouse se mexer para a aba PIN. Eu vou instanciar a classe Action. Eu falo o seguinte: Actions. Vou chamar meu objeto de ação. Recebe uma nova ação só. Nova Actions. E aí eu passo o meu WebDriver lá da Utils. Vou só importar a Utils aqui. Deixa eu ver se eu estou na tela inicial page mesmo. Tô, beleza. Import static ut. Toda vez ele está pegando sozinho, porque eu coloquei aquele negócio lá, mas enfim. Static utils ponto utils asterisco, porque eu quero que ele importe tudo. Ponto e vírgula. Então, beleza. Criei meu objeto ação da classe Actions, passando no meu drive. Eu vou falar o seguinte, ó, ação.move to element. Estou falando o seguinte: move o mouse para mim para a aba PIN, que eu coloquei lá na minha base page. Lembrando que a minha tela inicial extende a base page, então eu posso acessar todos os elementos da base page. Beleza? Depois de mover para a aba PIN, o que a gente fez aqui no testando Actions? Move para a aba PIN, depois para o menu Configuration, depois para o Custom Field. Então eu vou criar aqui isso. Então, inicial page, move para a aba PIN, move para o Configuration e move para o Field lá. Move para menu Configuration e move para menu Field. Só que eu preciso mapear eles, né? Então vamos lá na minha base page, vou precisar da aba PIN, menu Configuration, menu Configuration e o menu Field. Vamos lá, menu Configuration, menu PIN, primeira aba PIN, mover, Configuration, inspecionar. Tem o ID, menu PIN Configuration, beleza. Vou pegar pelo ID aqui. ID. Beleza, e depois do PIN, Custom Field. Inspecionar, Custom Field também tem um ID. Ótimo. ID. Menu PIN. Beleza. Falar que ele vai para o menu Configuration e depois para o menu Field. Depois move para o menu Configuration e depois para o menu Field. Então estou falando o seguinte:
move para mim. Eu sempre tenho que instanciar o action, se eu instanciar dentro do método, beleza? Eu instanciei ele aqui dentro do método, então só vou poder usar ele dentro do método. Para que eu não precise repetir nos outros aqui, eu faço o seguinte. Eu tiro ele do método, deixo ele global. Coloco ele aqui fora. E aí, eu posso apagar esses dois aqui, ó. Ele abriu a classe Actions para mim. Por exemplo, se eu apagar essa aqui, ó, esses dois vão falar que não estão funcionando, só vai funcionar esse porque está instanciado aqui dentro. Mas se eu instanciar global, funciona para os três. Então eu estou falando, ó, ação move para o elemento ABAPIN, depois para o menu Configuration, depois para o menu Field. Mas só isso aqui não vai funcionar, porque o Actions ele obriga que a gente termine o código com .build.perform para poder construir a ação. Se eu não tivesse esse .build.perform, ele não ia fazer nada e ia falar que o cenário passou. Vamos ver isso na prática, sem o build.perform. Lá no meu steps do testando actions steps, eu vou chamar aqui. Deixa eu importar a minha utils. Import static utils.utils asterisco. Aqui eu vou chamar o na, né? Na tela inicial page. Eu quero mover tela inicial page.class, .class. Mover o mouse para a aba pin. Depois, ainda na tela inicial, eu quero mover o mouse para menu configuration. Ainda na tela inicial, quero mover o mouse para menu field. Beleza. Se eu executar isso aqui, ó, vamos lá, ver no sistema. Assim, assim, galera, o que aconteceu? Ele não executou aqui, ó, porque o meu dry run eu deixei ligado. Sempre lembrando de deixar em false, senão ele não vai executar, beleza? Vamos de novo. Abre o navegador. Não fez nada e provavelmente passou. Ele deu que passou, mas não passou, na verdade, né? Então é um erro semântico, apesar de que ele não reclama se a gente esquecer de colocar o .build e o .perform. Então vamos colocar o .build, .perform. Ele não reclama, mas também não faz o que você quer. Beleza. Vamos executar de novo. Agora é para a gente ver ele indo para cima lá do menu Custom Field. Tá lá, ó. Ele tá com o mouse simulado em cima do Custom Field. Só que lembrando que ele não mexeu o mouse de verdade, ele é só uma simulação. Meu mouse de verdade está aqui, ó, no botãozinho de fechar o navegador. Mas o mouse virtual, digamos assim, o mouse do Selenium, que ele simula, tá lá na Custom Field. Então, beleza, é assim que a gente lidar com drop-downs. Vamos terminar de construir o nosso teste aqui. Ao invés de fazer todo esse passo no Cucumber, eu vou só colocar aqui, ó, quando eu acionar o submenu Custom Field, então o sistema apresenta a tela Custom Field. Agora vamos de fato fazer um teste validando. Eu vou apagar tudo que eu coloquei aqui no meu testando actions, que foi só para vocês entenderem.
Vou criar esses dois aqui lá. Criar na test step. Não, ele tá me dando um lugar errado. Enfim, ele não reconheceu ainda a nova classe que eu criei. Então vamos lá pelo dry run mesmo. Colocar true. Executa aqui no JUnit. Pode executar por aqui que ele vai repetir o último runner que você executou. Copiar os dois, ou pode executar assim, né? Que é o normal. Beleza. Copiei os dois. Vou lá na minha testando actions steps. Jogar eles aqui. Importar o então. Aí eu cucumber Java. Importei o então. E lá na minha tela inicial page, em vez de criar 3 desses aqui, eu vou criar só o acessar menu custom field. Eu fiz passo a passo para vocês entenderem melhor. Só que aí eu posso pegar esses 3 aqui e jogar um embaixo do outro. Beleza. Lembrando que eu posso jogar tudo numa linha só, desde que eu coloque o build.perform no final. Posso jogar tipo ação, move to element, ponto, move to element, ponto, move to element, em uma linha só. Só que eu vou fazer dividido aqui, porque fica melhor para dar configuração, ver aonde que quebrou, caso ele não consiga avançar nas 3. Fica melhor você fazer dividido assim. Eu vou pegar a instância do actions que eu tinha feito e jogar ela aqui dentro de volta, para ela ser exclusiva do método. Então, beleza. Aqui no meu steps, testando actions steps, eu vou pedir para ele mover, né, na tela inicial page.class é o field, né, o campo field. Acessar menu custom field. Beleza. No final aqui do actions, eu vou mandar ele fazer o seguinte para mim. Vamos lá na page. Eu preciso falar para ele clicar. Então, move to element menu field ponto click e aí ponto build ponto perform. Ele vai clicar para mim. E aqui no meu steps eu faço a validação. Deixa eu ver o que acontece quando eu clicar lá, custom field. Ele apresenta o texto add custom field. Ele apresenta esse texto. E o ID é heading. Beleza. Então eu vou validar com o meu JUnit assert equals. Eu estou esperando o texto add custom field. E recupera para mim o texto do driver ponto find element by ponto id. Recupera para mim o texto do elemento que tem o id heading ponto get text. Então, meu assert equals de novo, agindo aí, ó. Vê para mim se esse texto aparece nesse elemento aqui. Que eu tô falando aqui. Compara esse texto com o texto recuperado desse elemento. Se for o mesmo, vai passar. Então vamos lá, eu vou executar agora. Vamos ver se nosso teste vai passar. De novo, esqueci o dry run ligado. Sempre presta atenção no dry run, senão não vai executar o teste. Vamos lá. Sempre deixar dry run false, sempre. Colocar true só quando for gerar os steps do Cucumber. Fez login, beleza, moveu, clicou. Add custom field. Vamos lá no meu Selenium. E ele passou aqui para mim com os 2 steps. Quando eu acionar o menu, então o sistema apresenta a tela. Beleza? Então essa é a classe Actions. Lembrando que está inicial page. Lembrando que além do move to element eu tenho o click and hold.
eu tenho drag and drop. Vocês podem procurar aí sobre a classe Actions as funções que ela tem. Mas é assim que a gente simula o mouse. E além do um que eu não mostrei para vocês, é o ação ponto context click. Que context click é o clique direito do mouse. Lembrando de sempre colocar ponto .build, ponto .perform no final. Beleza? Então estudem mais sobre a classe Actions. Vocês mesmos podem olhar aqui as funções que ela tem, só por chamar ela e ver, ó, tanto de função, tem muitas funções. Vocês podem ver sobre cada uma delas, beleza? Então é isso, podemos seguir para a nossa próxima aula.